Meu nome é Paulo Sérgio Zoppi, eu sou da 11ª turma, formado em 1978 na Santa Casa de São Paulo. E por que a medicina? Eu venho de uma família de médicos, pai médico, irmão médico, e diuturnamente, na hora do almoço e jantar, a conversa da medicina. Então, sem perceber, foi inoculando em mim essa coisa de paciente, doença, cirurgia. Meu pai era cirurgião geral, meu irmão virou ortopedista, e para mim era uma coisa muito natural acompanhar meu pai ao hospital, fazer visita. Ele operava muito, então eu instrumentava para ele, até para ver depois dentro da medicina aquilo que eu gostava e aquilo que eu não gostava, né? E essa história, na verdade, tem uma carga familiar, ninguém nunca me impôs. Até uma curiosidade, eu fiz teste vocacional 2 vezes e nunca dava medicina. Dava engenharia, física, matemática. Eu sou mais cartesiano, né, o meu raciocínio. Mas de qualquer maneira eu encontrei na medicina uma área que é a patologia, que eu pude aplicar todo esse formato cerebral que eu tenho dentro daquilo que eu me propus a fazer. Assim que a gente passa no vestibular, eu acho que a Faculdade de Medicina da Santa Casa, com certeza, é a mais bonita do Brasil, mas do mundo, porque aquela construção, ela é uma coisa imponente do ponto de vista arquitetônico, né? E aqueles corredores, você se sente fora do Brasil, parece que você está fora do país. E é um ambiente interessante porque tem um hospital, tem a faculdade, tem a Fundação Antônio Vieira de Carvalho, então é um complexo hospitalar grande. E amor à primeira vista, né? Os ex-alunos da Santa Casa, não importa a turma, eles criam um vínculo de paixão por aquela coisa. E quando a gente volta, eu não volto muito, mas a gente se arrepia, né? É uma coisa de alma e coração. Eu fiz a faculdade inteira, fiz a residência, então fiquei praticamente 9 anos na Santa Casa, né? E o curso é interessante porque desde o primeiro ano a aproximação do aluno com o paciente é muito intensa. E eu me lembro quando a gente começa o 3º, 4º ano a entrar em contato com aquela cara de moleque, né? E foi uma das razões que eu deixei o bigode naquele tempo. Ele falou, mas você, estudante de medicina com essa cara? Então, era interessante como a gente escolhe a profissão muito cedo, né? Com 18 anos, 19 anos. E com 22 você está numa enfermaria, né? Então tem histórias do tipo, mas você, moleque, aqui me ajudando. E então, e outras tantas, né? A gente... A faculdade de medicina, em qualquer escola, é período integral. Então a gente chegava na Santa Casa às 7, 8 horas e saía muito tarde. Quando você começa no 3º ano, você começa a dar plantões em maternidade. Então tem assim aquela vida de interno, de você dormir muito pouco e vai fazer o rodízio no plantão, e você entra em cirurgias, suturas, consultas. Tem uma história muito cômica, já que você pediu, que eu estou me lembrando agora. No 5º ano, isso é 1977, né, 42 anos atrás, eu estava levantando um pronto-socorro e tem um quadro que a gente chama de PY, é quando a mulher tem um ataque histérico e ela embota e ela passa por morta, entendeu? Ela é como se ela desmaiasse e não há quem faça ela. Você aperta aqui, põe saquinho para ver se ela não respira, ela não volta. Aí me ocorreu, eu tinha que tocar o negócio e ela não falava nada, estava deitada na maca. Eu tive uma ideia, eu chamei o enfermeiro, acho que era Toninho, um mulatinho, falei, Toninho, pega um lençol, que essa aqui morreu, vamos levar para o necrotério para fazer autópsia, ver do que ela morreu. Foi só jogar o lençol nela que a bicha acordou, entendeu? Eu não estou morta, eu não estou morta. Falei, danada. Então, essa é uma história, dentre outras tantas, né, que eu acho interessante, né, porque são coisas que marcam a gente, né, a gente
De repente a gente se vê formado, os 6 anos passam assim. E depois eu fui para patologia, montei laboratório e essa foi a nossa história, né? A profissão médica, quando a gente entrou na faculdade em 72, a medicina era uma. Até porque o número restrito de escolas fazia com que você tivesse um vestibular que era uma barreira intransponível. A gente fazia o terceiro colegial, o cursinho junto, e a gente entrava na faculdade e era uma situação onde você tinha 5, 6 escolas em São Paulo. Hoje no país são 300 faculdades de medicina. E o que me preocupa hoje é que nem todas as escolas médicas têm estrutura hospitalar e de ensino para que nesses 6 anos de formação ou de informação, porque eu costumo falar que a faculdade informa a gente se forma depois que sai da faculdade, né? O que me preocupa hoje a medicina é que, com exceção de escolas como Santa Casa, Escola Paulista, USP e outras tantas, tem algumas escolas por aí que tipo de médico que vai ser colocado no mercado. Mas aqueles que prestam vestibular e entram em faculdades como a Santa Casa têm todas as condições para sair um profissional de primeira linha. E não só por causa da faculdade. A pessoa, o colega, o futuro colega, aquele estudante que entra, ele tem que pôr na cabeça que ele vai estar cuidando de vidas humanas. Então ele tem que se introjetar e saber que essa opção profissional que ele está fazendo, diferentemente que se você pede alguma coisa para um marceneiro e ele erra a medida, você vai lá e conserta o móvel. Agora o médico, se ele cortar um vaso errado, se ele indicar uma cirurgia errada, ele provoca uma lesão. E não precisa ser só coisa cirúrgica, mesmo clínica, se você der uma atenção, um psiquiatra que não trata bem o paciente, um pediatra, em suma, é uma decisão de escolha vital e é um sacerdócio a vida de médico. Você abre mão de tudo, às vezes da família, tanto que tem um estudo, outro dia mandaram no grupo, né, da nossa turma, que a vida média de um médico e de uma médica, ela é menor do que a população em geral, pelo estresse que você é submetido, pelas horas de pouco sono, pelas angústias. Eu, como patologista, por exemplo, tem um ato médico chamado biópsia de congelação, que o patologista faz todos os dias. O que é biópsia de congelação? Uma senhora está com um nódulo de mama e o mastologista chama, fala assim, eu vou operar essa mulher amanhã, eu vou tirar o nódulo, vou pôr numa compressa, você leva o seu equipamento, você vai dar o diagnóstico. Se for câncer de mama, eu tiro a mama. Se não for câncer de mama, eu não tiro. E se você ficar em dúvida, você me fala, eu espero o resultado para o dia seguinte. E muitas vezes o colega falava, olha, é câncer. Falou, faz um favor, a família está lá fora, dá para você falar que você é o patologista, você fez o diagnóstico, que eu vou prosseguir a cirurgia, que eu vou ter que tirar a mama. Aí você ia lá, o pessoal chorava com você. Então não é só a parte técnica de você decidir se é câncer ou não câncer, né? Mas esse contato com a realidade do ser humano, que você tem que ter muita paciência, muito coração para saber lidar com que não é só o paciente, é a família como um todo. Então, para esses jovens, né, que estão entrando na faculdade ou que sonham em ser médico, é uma decisão extremamente difícil, porque é uma profissão que é foco total. Você não pode fazer uma medicina de qualquer jeito, que você vai provocar dano e lesão nas pessoas que você vai cuidar. Então, que pensem bem, apesar da pouca idade, né, que a gente entra na faculdade, mas que tenha convicção que é isso que a gente quer. Tanto que na minha turma ninguém desistiu, mas passada a faculdade foram fazer outras coisas, né? Outros colegas da minha turma foram fazer outras coisas, mas a grande maioria ainda exerce a medicina, né? Mas é uma decisão difícil. Então o conselho que eu posso dar
Tanto que há uns anos atrás, em 2013, a Santa Casa fez um evento que eu fui um dos que participou, para falar da especialidade para primeiro, segundo e terceiranista, que às vezes fica em dúvida, né? Eu mesmo, quando entrei na faculdade, eu não ia ser patologista, eu ia ser cirurgião, eu fui tudo, eu fui pediatra, cada aula que saiu eu queria ser. Só no sexto ano é que eu escolhi fazer patologia, então é importante para o menino, a menina que entrou na faculdade já ter contato com a realidade da medicina e ouvir especialistas para saber como é que é o dia a dia daquela especialidade. É muito importante. E no meu caso, eu dei minha colaboração e fico sempre à disposição para ajudar, né? Com declaração final, né? A Santa Casa, ela é uma Santa Casa de todos nós, né? A gente, apesar de eu não seguir carreira acadêmica, eu vou à Santa Casa muito raramente, mas no evento de 5 de abril desse ano, quando foram 50 turmas, tem até aquele fascículo que foi dado, realmente emocionante, né? A história de uma faculdade que antes de formar médico, ela forma pessoas, né? Com valores, e é esse o grande foco que a Santa Casa tem, né? É entender que a gente lida com um ser humano, né? O médico deve ser um sujeito com pouca vaidade, porque a vaidade atrapalha. E o recado que eu deixo é que aqueles que estão na Santa Casa, né, vão perceber que daqui a uns anos alguém vai estar entrevistando que nem eu estou sendo entrevistado e vai falar da paixão que a gente tem por aquela estrutura. Fico até arrepiado quando eu falo, porque é uma coisa apaixonante. Então, sinto muita saudade de tudo aquilo e de todos os meus colegas.